Muita gente na pandemia de Covid, né, tinha aquela dúvida, né? Qual é o momento mesmo, sabendo que eu tô com a doença, de sair de casa e procurar um hospital, procurar um atendimento profissional? Dá para segurar só em casa? Enfim, ficar ali tentando se recuperar? Hoje, muita gente faz a mesma pergunta, felizmente não por causa da Covid, mas por causa da dengue, né? Qual é o momento de não dá mais, é hora de ir para o hospital? Ou precisa de uma atenção diferente, né? Não basta ficar em casa se medicando, sei lá eu. Doutor Álvaro está com a gente hoje justamente para responder essa pergunta. Ir para o hospital ninguém gosta, doutor, ou a maioria não gosta, né? Mas tem hora que não tem jeito. Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia para o Ivan, para os nossos ouvintes. Gostei muito da sua comparação, Barão, porque realmente é uma dúvida que está passando na cabeça de todo mundo, né? Dessa epidemia que a gente vive de dengue, a pior epidemia da história do nosso país, né? Em várias capitais. E os serviços de emergência superlotados de pacientes com suspeita de dengue. Então, vamos falar para os nossos ouvintes quais são os critérios de gravidade de dengue. Então, a dengue é uma doença que começa com quadro de febre muito alta, né? Febre acima de 39 graus, uma dor de cabeça significativa no fundo do olho, dor nos músculos, nas costas, nas articulações. E usualmente a dengue não tem sintoma respiratório, não dá coriza, sugere muito mais o diagnóstico lá de Covid, de influenza. Então, se o paciente começa com esses sintomas, evolução muito aguda, e além desses sintomas, começa a ter uma dor abdominal, dor de barriga forte, que é contínua, começa a vomitar, um vômito que não melhora, tu chama de vômitos incoercíveis, aquele que fica o tempo inteiro, queda de pressão, tontura, esses são chamados sinais de alerta. Claro que você muitas vezes vai ao pronto-socorro só para investigar a febre, a dor de cabeça, que pode ser uma dengue, que a gente fala dengue leve, clássica, que não tem sintomas de gravidade. Agora, dor abdominal, vômitos, queda de pressão, a dor importante, a febre que não baixa, muito alta, muitos sintomas, aí realmente vale a pena você ter uma avaliação, fazer os exames iniciais. O Ministério da Saúde até tem uma classificação de gravidade de dengue, onde o hemograma, o exame, uma coleta de exame de sangue é importante para avaliar a gravidade, critérios laboratoriais de gravidade, mas nesse contexto de muitos casos, o que a gente tem visto, Barão e Ivan, é os serviços muito lotados de pacientes. Muitas vezes os médicos acabam só orientando esses sinais de alerta, fazem, deixam de pirona, algum analgésico para casa, e esse é o manejo da dengue, você hidratar, ficar em casa e observar esses sinais de gravidade e imediatamente voltar ao serviço de emergência se esses sinais de alerta aparecerem para que você seja avaliado. Bom, já tem pergunta de ouvinte chegando aqui. Antes, deixa eu só emendar mais uma, doutor Álvaro, porque você fala muito sobre essa questão dos sintomas e o Barão falou assim, qual é a hora de ir para o hospital? Cara, às vezes, mesmo com a necessidade, é muito difícil para quem tá com dengue sair da Difícil. cama. Cara, quem tem dengue sabe o martírio que é. E, obviamente, muita gente acaba se cuidando em casa. Queria mais uma vez fazer esse alerta, né, doutor? Você falou da diferença, por exemplo, dos sintomas respiratórios. Isso muda muito na hora da gente fazer um diagnóstico. Não devemos, mas, enfim, tá na cultura do brasileiro tomar um remedinho, tomar um negocinho que você já costuma tomar desde sempre e tal. Nunca a gente deve se automedicar. E com a dengue, o perigo e a preocupação é bem maior, né? Bem comentado, Ivan, porque a dengue ela costuma causar em alguns pacientes queda de plaquetas. A gente chama isso de nome médico, é plaquetopenia, as plaquetas estão baixas. Alguns remédios analgésicos e anti-inflamatórios, especialmente o AS ou alguns anti-inflamatórios, podem contribuir para a queda mais acentuada ainda da plaqueta, desencadear até sangramento nesses pacientes. Então, não é qualquer remédio que você pode tomar. O importante é que você realmente, num contexto, seja avaliado por um profissional que indique a medicação adequada. As pessoas muitas vezes têm comorbidades, têm interação medicamentosa, então a automedicação nunca é uma boa ideia, né? Obviamente, medicações como dipirona, paracetamol acabam sendo permitidas na dengue, mas tem que ver se o paciente teve alergia. Então, a gente fala, claro, sempre sobre a automedicação com algo bem complicado, especialmente usando medicações erradas no caso da dengue. Bom, ouvintes participando, e a gente tá falando dos sintomas, né? A Adriane tá perguntando se quem tomou vacina, e tem muita gente que não tá no grupo-alvo, mas toma na rede particular, doutor Álvaro, pode ficar com esses sintomas. Tem muita vacina que dá uns sintomas parecidos também, né? Com a dengue É, acontece isso?
O que acontece é quando você toma a vacina de dengue, essa vacina, qualquer vacina, na verdade, você pode ter febre e dor no local da aplicação. Usualmente os eventos adversos vacinais estão mais relacionados à dor no local da aplicação e febre imediatamente após a aplicação. Agora, quem tomou vacina de dengue agora, vamos falar, acho que é um assunto bem interessante, tomou uma dose só. Teoricamente, essa pessoa não está protegida ainda para dengue, ela vai ter que tomar uma segunda dose. Então, não é incomum, e pode acontecer, mesmo você tendo tomado uma dose de vacina da dengue, você que conseguiu tomar na rede privada, ou você que tem um filho aí que tomou a primeira dose da vacina, ela teoricamente não vai proteger depois de uma primeira dose. Então, você pode ter dengue mesmo depois de tomar a primeira dose da vacina, porque ainda não teve tempo de proteção. Então, se a febre é prolongada, se tem muita dor no corpo, se isso dura mais de 3, 4 dias, isso não é relacionado à vacina. Tem que investigar a possibilidade de ser sintomas compatíveis com a doença dengue mesmo, não os eventos adversos pós-vacinais. Porque pós-vacina, usualmente é muito rápido, 1 ou 2 dias, e é mais dor e febre no local da aplicação, né? Tem gente perguntando aqui, doutor, se o melhor a fazer mesmo para identificar a dengue é justamente essa contagem das plaquetas que você se referiu. O ouvinte está dizendo aqui que, por exemplo, a dengue no filho dele só foi descoberta porque houve esse exame. É esse o exame que se faz ou geralmente há um processo ali? Não, vai primeiro pelos sintomas, até chegar a fazer essa contagem das plaquetas. Muito bom. Quando o paciente chega no pronto-socorro, o hemograma é um exame o hemograma vê tudo, inclusive vê a quantidade de plaquetas, o hemograma completo, né? É uma pista para o clínico que está no pronto-socorro, no médico que está avaliando, que pode ser dengue. Ela não fecha o diagnóstico definitivo de dengue a plaqueta baixa. Várias doenças podem dar plaqueta baixa. Mas imagina só, aqui em São Paulo, paciente com febre, dor de cabeça, com a plaqueta baixa no hemograma, isso praticamente direciona como primeira hipótese a dengue. O diagnóstico definitivo da dengue não é a plaqueta, você colher uma sorologia para dengue, usualmente depois de 5 a 7 dias. Esse é um exame que demora a ficar pronto e não adianta colher com 1 ou 2 dias de sintomas. Tem que esperar pelo menos 5 a 7 dias para colher esse exame e esse exame dá certeza do diagnóstico. Mas como esse exame demora, quando você já vê agora um paciente com plaqueta baixa, com febre, dor de cabeça, aqui na cidade de São Paulo, você vai pensar na primeira hipótese a dengue. Por isso que o médico que atendeu o filho dele pensou em dengue e provavelmente deve ter acertado o diagnóstico. Inclusive já que a gente está no Band News Station, perdoa o neologismo aqui, Barão, esse environment, né? O ambiente ali, ele também é muito levado em conta, né? Para esses diagnósticos, né? Onde a pessoa vive, o bairro que ela estava, onde ela foi. Sim, total, Ivan. Tem casos que falam, olha, eu já tive meu vizinho com dengue, meu vizinho da frente com dengue, meu vizinho de trás com dengue. Então, quando você tem uma história de epidemiologia, de a área onde o paciente mora, que é uma área de maior concentração de casos, vai fazer você pensar. Por isso que a gente notifica, né? Quando a gente atende um caso de dengue, um caso suspeito no pronto-socorro, a gente faz a notificação para a vigilância sanitária, para mapeamento dos bairros de São Paulo, ou cidades de São Paulo, do Brasil, que estão concentrando uma quantidade de casos, até para a vigilância ir lá, procurar foco do mosquito. Então, além de atender os pacientes, a gente tem que notificar para a autoridade sanitária se o paciente está com suspeita ou até caso confirmado de dengue. E é isso, pra gente encerrar, pelo menos da minha parte aqui do Brasil, Barão, o nosso ouvinte falou justamente isso aqui, ó. Tava achando, a minha irmã tá com dengue, e aí eu tava achando que era o efeito, ela estava achando que era o efeito do remédio que estava tomando pro estômago. Eu falei pra ela, vai no médico, é justamente o que a gente tá falando aqui, que horas ir no médico, né, porque o remédio não pode causar tanto efeito assim. Ela foi no hospital e era dengue mesmo, e agora tá se cuidando da maneira que se deve.